Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meus amigos, fim de rodada, tanto pelo Campeonato Paulista quanto pelo Campeonato Carioca, e nós temos aí os dois times que estão nas próximas fases. No Campeonato Paulista tem uma fase a mais, então os times se classificam para a semifinal, e no Campeonato Carioca os times se classificam para a grande final. E nós vamos conversar tudo a respeito do jogo aqui, agora. Então, vem com a gente. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês, recadinho rápido, a dar um apoio lá para os nossos amigos lá do A2C Promotora. A A2C Promotora é uma empresa que presta diversos tipos de serviços, mas o principal deles, qual que é? É justamente a antecipação do seu fundo de garantia, meus queridos. E eles fazem isso para você. A A2C Promotora, eles têm um time lá, com o Fábio, tem o pessoal que trabalha junto com ele, a equipe dele lá, que eles estão prontos para atender você, e eu tenho recebido diversos elogios de pessoas aqui da nossa comunidade que têm utilizado os serviços dele, principalmente esse de antecipar o fundo de garantia. Isso eles fazem sem burocracia. Isso eles também fazem para você sem consulta ao governo. Neto, mas hoje é sábado, estamos no fim de semana, amanhã é domingão. Você pode fazer também, porque você recebe isso, inclusive de feriados e finais de semana, tudo via Pix. Então, mano, não tem burocra, não tem dificuldade. E quanto custa esse serviço, Neto? Não é nada. Sabe por que não é nada? Porque isso é um direito de todo o cidadão. A antecipação do fundo de garantia é um direito de todo cidadão. E eles são representantes diretos dos bancos. Então você pode chamar eles lá, estou colocando um link aí, fixado nos comentários, e não deixe de chamar o pessoal lá, que eu tenho certeza que eles vão ter um atendimento excelente para você. Fala que você veio pelo Pina Porco. E meu querido, você vai gostar muito. Tenho recebido feedbacks, como disse para vocês, maravilhosos lá da A2C Promotora, não deixa de conferir lá. Vamos lá então. É o seguinte, galera, nós tivemos dois jogos aí que eu considero os principais, um porque envolve um clássico carioca, e outro porque é o jogo do Palmeiras. E aí você fala assim, Neto, por que você não tá com a camiseta do Palmeiras no dia do jogo do Palmeiras? É simples, calma que eu vou explicar. Mano, nós estamos fazendo um churrasquinho aqui, lá pro pessoal que trabalha, né, pras meninas que trabalham lá com a minha namorada. Então, eu fiquei ali de auxiliar de churrasqueiro, junto com o outro namorado da outra menina lá, ele que é palmeirense também, e aí eu cheguei lá e ele tava escutando o jogo do Palmeiras, com o celularzinho lá. Aí eu falei assim, opa, estamos em casa. Então a gente tá lá na área de cima. Aí eu falei assim, pô, mó fumaceiro, de churrasqueiro e tudo mais. Essa fumaça vindo em cima da gente. Então não adianta. Tá um calor aqui que eu vou falar pra vocês. Então eu não coloquei a camiseta do Palmeiras, porque pelo amor de Deus, eu não vou deixar a camiseta toda com cheiro de fumaça. Não é? Porra, camiseta de time de futebol, pessoal, é sagrado. Então não tem como. Mas vamos lá, eu vou fazer uma síntese aqui, uma breve síntese das minhas impressões dos dois jogos. Começando pelo primeiro jogo do Palmeiras, que foi às 18 horas, e eu fiquei feliz com esse jogo. Fiquei feliz, não tanto por causa do placar elástico. Pô, o Palmeiras fez 5-1 na Ponte Preta. Aí você olha e fala assim, Neto, mas a Ponte Preta, né, um nível técnico ali, nada muito difícil e tudo mais. Porém, faz tempo que eu não vejo o Palmeiras jogando com tamanha confiança. Na verdade, nesse ano, eu não estava gostando dos jogos do Palmeiras. O Palmeiras fez jogos com equipes tecnicamente inferiores, mas não foram jogos que me trouxe assim, sabe? Aquele poder de convencimento do tipo assim, caramba, esse time tá preparado, caramba, o Palmeiras tá estourado, nossa, amassou o adversário. Então esse foi o primeiro jogo que o Palmeiras realmente amassou o adversário. E por ser um adversário de nível técnico inferior, aí que é mais importante ainda, um placar tão elástico. E olha só que detalhe legal esse. Esse é o terceiro ano consecutivo que o Palmeiras está invicto no Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu os últimos dois Campeonatos Paulista que teve. As últimas duas competições. E essa é a terceira que o Palmeiras continua invicto. Seguida. Isso mostra uma hegemonia regional, uma hegemonia estadual do time do Palmeiras. Por mais que o São Paulo, ele é um adversário que é uma pedra no nosso sapato em alguns momentos, o Palmeiras ainda continua sendo o time estadual do Campeonato Paulista que mais se destaca, que é mais consistente. E hoje ele provou isso. Teve o hat-trick do Flaco Lopes, que mereceu, jogou muito bem. E a Ponte Preta cometeu um grande erro nesse jogo, porque eles começaram com uma linha de 5. A Ponte Preta começa o jogo
olhando pro Palmeiras e falando assim, ó, tô a bola. E a gente sabe, meus queridos, que a diferença técnica e a força ofensiva do time do Palmeiras, ela é muito maior do que a da Ponte Preta. E você começar nessa postura é você pedir pra levar. É você pedir pra levar. E foi isso que aconteceu. A Ponte Preta chegou com um sistema defensivo logo no início do jogo. Ah, Neto, mas não dá pra bater de frente com o Palmeiras. Eu sei. Só que a estratégia utilizada pela Ponte Preta foi uma estratégia kamikaze. Foi uma estratégia kamikaze. Então, os caras eles entraram pro jogo praticamente deixando o Palmeiras com a posse de bola. E fazendo uma linha de 5, com uma marcação, inclusive, que falhava e falhava muitas vezes. Eles não conseguiam fazer linha burra para deixar os jogadores do Palmeiras impedidos. Eles não conseguiam evitar as jogadas aéreas do Palmeiras. Então foi um jogo muito tranquilo. Foi um jogo que em meia hora de jogo já estava 3-0 pro Palmeiras. O jogo já estava decidido. Ainda no final, nos 90 minutos, a Ponte Preta arruma um gol lá. Faz o gol de honra, né, para ficar 5-1. Mas a postura do Palmeiras hoje foi sensacional. Muito diferente daquele Palmeiras meio apático, meio negligente algumas vezes que a gente via na primeira fase do Campeonato Paulista. Hoje sim o Palmeiras entrou com posse de bola, entrou para passar o carro, entrou para mostrar que é o time tecnicamente melhor e o time mais bem treinado. Essa questão ali de você colocar o Endrick meio que fazendo um movimento tipo facão, um pouco mais atrás, um pouco adiantado do Flaco Lopes, foi também muito inteligente, porque o Flaco Lopes não tem esse poder de saída que o Endrick tem. O Endrick tem mais mobilidade, o Endrick tem mais arrancada. Então o Palmeiras se aproveitou disso, além de ter se aproveitado também dos dois laterais, indo em grandes profundidades, né, para fazer os cruzamentos na área. Então, assim, não tem o que dizer hoje do jogo do Palmeiras. O Palmeiras fez um jogo muito bom em todos os aspectos. No setor de criação, nas laterais, né, no setor ofensivo. Muito bem mesmo. Muito bem. Fiquei muito contente com o jogo que eu vi hoje do Palmeiras. E me traz muita alegria ver o Palmeiras jogando dessa forma, que eu acho que quando joga com adversários tecnicamente inferiores, tem que ser desse jeito mesmo. Tem que passar o carro. Não tem outro jeito. E aí, o segundo jogo da noite foi o jogo do Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense, lá pelo Campeonato Carioca, valendo a chegada na final. E eu falei aqui no vídeo de pré-jogo que o Fernando Diniz, ele provavelmente ia ali com uma estratégia pro tudo ou nada. Só que eu achei o Fluminense bem na marcha lenta. Bem na marcha lenta mesmo. Eu achei um time muito conformado com o resultado. Vou ser sincero com vocês. O Flamengo também ficou na marcha lenta em boas partes do jogo, em boas partes da partida. Para você ter ideia, eu não lembro aqui, teve um lance ali de bola na trave, tudo bem, um ou outro lance ali, acho que 2 lances ali com o Renato Augusto, que o Fluminense colocou um certo perigo pro Flamengo. Mas não foi nada do tipo assim, nossa, por pouco. Não. Eu vi um Fluminense bem, jogou a toalha. Era aquele time que parece que estava conformado com o resultado, parece que não estava a fim de ir além. Mas uma coisa a gente deve ressaltar também. É mais uma vez o bom trabalho e a solidez defensiva do Flamengo. Você lembra que o Flamengo tinha um problema com bolas aéreas na sua marcação? Quando vinha lançamento na área, os flamenguistas já ficavam assim, né? E caramba, é lançamento na área, irmão! E aí, dessa vez você viu, né? O Fluminense até tentava, às vezes, algumas bolas paradas, uns lançamentos na área, mas não surtia muito efeito. Não surtia muito efeito, não, porque o Flamengo estava sempre muito bem prostrado, estava marcando muito bem, estava muito preciso nas jogadas e não dava espaço, não dava brecha pro Fluminense. Até no finalzinho, né, do jogo, o Fluminense tenta de todas as formas conseguir alguma coisa, mas o sistema defensivo do Flamengo eu acho que foi o grande destaque dessa noite. O que foi o destaque do jogo passado foi obviamente um conjunto das coisas. Mas hoje, o sistema de criação do Flamengo não estava tão assim forte, né? Como eu falei para vocês, o jogo ficou bem morno, o Flamengo fez um jogo bem morno. Porém, o sistema defensivo, mais uma vez, foi, perfeito. E não perde para o Fluminense há 7 jogos. Isso mostra ali uma freguesia absurda do Fluminense por parte do Flamengo. Né? E o Fluminense, como eu disse para vocês, um time... Eu esperava diferente.
Eu achava, né, que pô, o Fernando Diniz ia entrar com um time mais assíduo. E o seguinte, vou falar outra coisa pra vocês. Arbitragem muito ruim, hein? Que arbitragem ruim, meus amigos. Aquele lance lá, que foi gol do Flamengo, saiu barato pro Fluminense ainda. Saiu barato. Porque aquele lance lá era pros caras ter dado gol pro Flamengo. Sabe por quê? Porque ele dá vantagem no lance. Não dá? Ele dá vantagem. E o lance segue. E aí, depois, os caras lançam a bola lá pra frente. Que o jogador do Flamengo pega. Então por que ele não parou a jogada antes? Quando ele viu que o Fluminense não teria vantagem na jogada, ele já deveria ter apitado. Mas não. Ele espera o Fluminense perder a bola, os caras lançarem, ter a jogada do Flamengo, fazer o gol para depois marcar. A arbitragem brasileira tá um problema. Fora em diversos outros lances que a arbitragem também errou demais. Errou muito a arbitragem hoje, cara. Um árbitro muito fraco, muito ruim, com tomadas de decisões extremamente retardatárias, onde você não entendia o critério que ele utilizava em um jogo tão importante. Um jogo tão importante desse, com uma arbitragem que realmente, às vezes, chama mais atenção que o próprio jogo, né? Chama mais atenção que o próprio jogo. Muita gente ouviu falando mal do jogo do Flamengo, né? Alguns flamenguistas reclamando a respeito do jogo. Só que aquele negócio. O Flamengo ele entrou ali com uma boa defesa e os caras entraram com a vantagem. O Flamengo ele entendeu hoje que ele não precisava ficar se desgastando muito com o Fluminense e que não valia a pena se desgastar. Por quê? Porque o Fluminense também não gerava tanto perigo assim. Não gerava. Então, Flamengo classificado para a final, Palmeiras avança para as próximas etapas e aí resta a gente aguardar os próximos jogos para saber como que ficarão os confrontos. Beleza? Coloca nas opiniões aí, mano, o que você achou do jogo. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.